5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Aí, legal. Minha querida e amada, linda turma do 9º ano, Pegadinha do Malandro. Hoje não tem aula mais divertida do mundo. Hoje vai ter o seguinte: correção de prova. Nervos à flor da pele. A nota da prova vai sair. É domingo no Vandárdigo. Mentira! Todo mundo já sabe qual é a nota. Espero que tenha ficado todo mundo feliz. Eu tenho só algumas observações a fazer para vocês, tá? Quem não copiou o gabarito, por favor, copia. Vê se dá para enxergar aqui, ó. Questão 1, letra C. 2, D. 3, B. 4, B. 5, verdadeiro. 6, verdadeiro. 7, C. 8, C. 9, B. 10, verdadeiro. Vou comentar sobre cada uma das questões, tá bom? Aqui eu coloquei o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, perguntar alguma coisa para mim. Vê se está dando para ver aqui, ó. Cláudio Neto, aí vem as letrinhas A, B, C, C, D, 1967, @gmail.com. Coisa de velho, botar a data do nascimento no meio do e-mail. Bom, vocês também podem me localizar pelo Facebook, bonitinho, né? Facebook. Pela página História da História. Tem esse acentinho aqui. E pelo YouTube, Professor Cláudio Neto. Em relação ao YouTube, eu queria pedir para vocês o favor do seguinte: eu queria que vocês fossem lá e se inscrevessem lá no canal, porque eu estou com uma quantidade muito alta de alunos, porém poucos estão inscritos. E de repente, uma matéria é legal, você dá uma olhadinha, uma coisa nova e tal. Tá legal? Então faz isso. Visto isso, vamos botar exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Eu queria comentar sobre isso aqui também. Quando eu coloquei no outro dia, bota exclusivo, meu filho, dá trabalho para fazer. Uma aluna me perguntou se, professor, a aula foi maravilhosa, eu amei, mas qual que é o trabalho para fazer? É que dá trabalho para fazer. Entendeu? Bom, mas foi legal, porque pelo menos ela postou lá que a aula foi legal. Pode botar joinha assim, se vocês gostarem da aula. Se não gostar, faz assim. Todas as vezes que vocês pontuarem legal, faz um comentário. Olha, eu gostei disso, gostei daquilo, gostei daquilo outro. Se botar a mãozinha para baixo, fica à vontade. Eu estou exposto, eu estou aberto para críticas mesmo, tá bom? Colocou a mãozinha para baixo, só me avisa qual foi o motivo. Show? Vamos para a correção da prova, então. Peguem aí as anotações que vocês fizeram em relação à prova, tá bom? Eu queria, antes de começar a correção de prova, eu queria lembrar uma coisa para vocês. Eu quero que todos vocês deem uma olhadinha na nota de vocês. E pelo seguinte, ninguém ficou de recuperação nessa avaliação de história. Teve algumas notas aí de 2 alunos que foi um pouquinho abaixo do que era esperado, mas por conta daqueles trabalhinhos que eu peço sempre para que sejam feitos, alguns eu até anotei e tal, a gente vai passar por aqui, vamos até dar uma olhadinha em alguns trabalhos que eu pedi aqui. Eu pedi trabalho sobre Nzinga, lembra? Eu pedi trabalho sobre o positivismo. Então, as pessoas que fizeram, os alunos que fizeram esses trabalhos, automaticamente ganhou um pontinho. Legal? Foram pedidos acho que 3 ou 4 trabalhos, fez um, tá tranquilo, já vou levar em consideração isso um ponto. Então, não tem ninguém de recuperação do 9º ano. Vamos comentar sobre as questões de prova. Tá legal? Então, tá com o livro na mão? Abre lá na página número... Qual é o número, Lombardi? 2, Silvio. Bem bolado, bem encharcado, é a página 2. Abriu na página 2, dá uma olhadinha lá em cima. Está escrito assim, ó. E assim nasceu a República no Brasil. Foi a primeira questão de prova. Nós começamos a combinar, a discutir como que seria uma boa prova, quais seriam os elementos interessantes que a gente podia pedir na prova, o que era realmente importante saber da matéria, o sumo do conteúdo. Então a primeira questão, eu estou aqui com o computador aqui, deixa eu ver.
estava dizendo assim, ó, o que é positivismo? Aí está dizendo a questão A, uma corrente filosófica do século XX, não tem como, né? Que aposta na ordem e na ciência para a obtenção de progresso social. A letra B diz assim, ó, uma corrente filosófica do século XXII, nem chegou ainda, que aposta na ordem e na ciência para a obtenção do progresso social. A letra C diz, uma corrente filosófica do século XIX, que é o período que a gente estudou, que aposta na ordem e na ciência para a obtenção de progresso social. Show, essa daí. A letra D diz, não é uma corrente filosófica, não precisava nem ler isso, e sim um movimento armado do século XIX que aposta na ordem e na ciência para a obtenção do progresso social. Absurdo, né? Eu disse para vocês o seguinte, sempre leiam a prova, do início até o fim. Por quê? Porque lá no meio, uma questão vai acabar respondendo a outra. Isso é normal de acontecer em prova. Então, quando for fazer Enem, quando for fazer NAD, quando for fazer qualquer concurso público, o que quer que seja, leiam inteiramente a prova. Tudo bem? Vamos continuar então. Então, a 1 está aqui no quadro, letra C. Número 2. De onde vem o lema ordem e progresso? Está aí, bem na frente, nessa mesma questão, e também na página 3. Página 3 vai estar falando isso aí, ó, quando está falando sobre o positivismo, está até em negrito ali, positivismo, ele vai falar bandeira nacional, sugerir exatamente o lema difundido pelos positivistas, ordem e progresso. Legal? Então, ficou fácil, essa aí é a questão 2, de onde veio o lema ordem e progresso. A questão A diz assim, ó, presente na bandeira de Angola, nós não estudamos Angola. Então aí já viu que a questão já estava furada. Ele sintetiza a ideia de que era necessária a implantação de um governo forte, liderado pelos militares, que fosse capaz de impor a ordem para alcançar o progresso. A B diz o seguinte, presente na bandeira nacional, ele sintetiza a ideia de que era necessária a implantação de um governo forte, liderado pelos cristãos. Aí já podia parar a questão, que fosse capaz de impor a ordem para alcançar o progresso. Na letra C diz, presente na bandeira nacional, sintetiza a ideia de que era necessária a implantação de um governo fraco. Para que governo fraco? Já podia parar a questão por aí. Liderado pelos militares e que fosse capaz de impor a ordem para alcançar o progresso. E a letra D diz, presente na bandeira nacional, ele sintetiza a ideia de que era necessária a implantação de um governo forte, liderado pelos militares, e que fosse capaz de impor a ordem para alcançar o progresso. Nós discutimos muito isso em sala de aula, falamos que o governo, os militares, quando eles vão para a guerra lá, a guerra do Paraguai, que o Brasil se une com a Argentina e com o Uruguai, na chamada Tríplice Aliança, isso também é questão de prova, está mais adiante, nós trabalhamos muito isso, que eles tendo contato principalmente com o exército da Argentina, eles viram que eles tinham que ter um papel mais relevante dentro da nação. Legal? Vamos lá. Questão 3. Diz assim, o movimento republicano era apoiado por diferentes movimentos sociais, que motivados por razões e interesses diversos, desejavam a modificação do sistema de governo. Quais eram esses grupos? Aí a letra A diz, cafeicultores do centro paulista, não, nós só estudamos cafeicultores do Vale do Paraíba e do Oeste paulista, então já estava furada essa daqui. Cafeicultores do Vale do Paraíba, grupos médios e a Igreja Católica. Letra B, cafeicultores do Oeste paulista, cafeicultores do Vale do Paraíba, grupos médios, aqueles grupos que estavam sendo exclusos do processo político, e a Igreja Católica. Certinho isso aí, 3B. E a letra C, cafeicultores do Oeste catarinense, ó, nem tinha café lá em Santa Catarina. Cafeicultores do Vale do Paraíba, grupos médios e a Igreja Católica. É letra D, cafeicultores do Oeste Paulista, cafeicultores do Vale do Paraíba e grupos médios. Aqui está faltando, faltou a Igreja Católica, lembrem? A Igreja Católica estava muito favorável, enquanto o Império era muito favorável à Igreja. A partir do momento de uma nova Constituição, nós problematizamos bem isso em sala de aula, fez uma nova Constituição, limitou o poder do Papa, pronto, acabou a amizade. Então a letra 4. Letra 4 é ótima, né? Número 4. Complete a questão. Os cafeicultores do Vale do Paraíba retiraram seu apoio ao governo imperial quando a escravidão... Aqui, ó. Já é parte da resposta lá de cima. Quando o quê? A escravidão... Vamos pensar, os cafeicultores do Vale do Paraíba retiraram seu apoio ao governo imperial quando a escravidão surgiu no Brasil? Claro que não, né? Foi abolida no Brasil. Positivo, letra B. Por quê?
Porque acabou a escravidão, acabou a mão de obra deles. Eles precisavam de mão de obra. Lembra o que os jesuítas fazem depois? Os bandeirantes fazem depois? Vão atrás da mão de obra até dos jesuítas, que estavam lá catequizando os índios, os indígenas, no caso. A letra C fala, foi abolida no Paraguai, nada a ver. Letra D surgiu em Portugal, tudo errado. Aí a número 5 diz assim, ó, os cafeicultores do Oeste Paulista estavam interessados num governo onde o poder não ficasse centrado no Rio de Janeiro. Exatamente. Nós estudamos isso aqui está. Eles tinham a ideia de que o governo, a ideia, aquele movimento, aquele poder tinha que ser partilhado. Então não podia estar centralizado no Rio de Janeiro. Essa opção é verdadeira. 5, verdadeira. A 6 diz assim, ó, os grupos médios urbanos, exatamente o que eu acabei de falar, são os grupos que estavam excluídos da política. Insatisfeito com a sua exclusão política, aderiu ao movimento republicano. Perfeito, né? Opção verdadeira. Fácil. 7. O que levou a Igreja Católica ao apoio à República? Ó, tá vendo? Mais um pedacinho que vai complementar a resposta lá de cima. Lê-se a prova toda, já pegava um monte de dica. Então diz assim, ó, o fato de adorar o governo imperial, não, se está apoiando a República, não tem adoração nenhuma ao Império, devido à sua constante ajuda nos assuntos eclesiásticos, o que era legitimado pela Constituição Federal de 1824. A Constituição Federal de 1824 não legitimava nada disso. E diz assim, o fato de criticar o governo imperial devido à sua constante interferência nos assuntos eclesiásticos, o que era legitimado pela Constituição Federal de 1988, não, a de 88 essa é a Constituição nova. A letra C diz, criticar o governo imperial devido à sua constante interferência nos assuntos eclesiásticos, o que era legitimado pela Constituição Federal de 1824, certinho. A D diz, o fato de criticar o governo imperial devido à sua constante interferência nos assuntos eclesiásticos, o que era legitimado pela Constituição Federal de 1500. 1500 foi o chamado achamento do Brasil, né? Nós nem falamos mais descobrimento, falamos achamento. Descobrir é chegar num lugar onde não tinha ninguém. Eles chegaram aqui, tinha gente, então é achamento. 8. O que foi legitimado pela Constituição Federal de 1822, ó, parte da resposta de cima, mesma coisa. Que as determinações do Papa somente seriam aceitas no país se fossem autorizadas pela Princesa Isabel. Não tem nem lógica, né? Que as determinações do Imperador somente seriam aceitas no país se fossem autorizadas pelo Papa. É o contrário. Que as determinações do Papa somente seriam aceitas no país se fossem autorizadas pelo Imperador. É isso daí. A D, nenhuma das questões anteriores, não tem lógica. 9. A guerra no Paraguai uniu 3 países entre os anos de 1865 e 1870, sendo eles Brasil, Argentina, Paraguai contra o Uruguai. Se é a guerra do Paraguai, está todo mundo contra o Paraguai, né? Então, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, certinho. Brasil, Argentina e Paraguai contra o Marrocos, a gente nem estudou Marrocos. Brasil, Argentina e Uruguai contra o Flamengo, a gente brincou em sala de aula. Alguém falou isso em sala de aula, acho que foi o Breno. Ou foi o David, Miguel, um desses falou que era contra o Flamengo. Bom, e 10. Responda V para verdadeiro e F para falso. As primeiras décadas da República no Brasil correspondem a um período conhecido como Primeira República. Ué, se foi a Primeira República que foi feita, vai ser conhecido como o quê? Eu botei aqui, ó, dividida em 2 partes, República da Espada, 1889, que eu disse que não cobraria na prova e não cobrei, e a República Oligárquica, de 1894 a 1930. Foi até no momento de perguntar, professor, o que é oligárquica? Eu falei, oligarquia é o poder de poucos com muito dinheiro, controlando uma maioria sem dinheiro. Então, essa questão é verdadeira. Legal? Pessoal, então, um grande beijo, um abraço e bota exclusiva, meu filho. Dá trabalho para fazer. Vamos só tomar um golinho de água, apagar essas questões aqui e voltar com geografia. Ninguém ficou de recuperação. Vamos ver geografia agora, tá bom? Até já.